Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos de estratégia comportamental que eu preparei com muito carinho para você. Para você que tanto falava, Carol, eu não consigo, Carol, eu não tenho hábitos, Carol, eu quero mudar e não sei como, Carol, parece que qualidade de vida não é para mim, então pronto. Eu resolvi aqui fazer vídeos e nós vamos numa sequência de vídeos, onde eu começo acordando com você e eu vou compartilhar com você técnicas de que eu adquiri e comecei a ver benefícios na minha vida. Desse momento a gente vai para o trabalho, vai viver a rotina de casa, vai viver o ambiente de trabalho. Todas as possibilidades eu vou trazer aqui pensando de como você pode sim ter uma performance melhor, ter maior autocontrole e começar desde então trabalhar a sua autopercepção. Então, esteja comigo e seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindos à nossa série de vídeos de estratégia comportamental. Esse é o nosso quarto vídeo. Se você está chegando aqui agora, não comece por esse vídeo, volta lá no vídeo 1, assista 1, 2, 3 e depois esse daqui. Precisa fazer essa sequência para que tenha sentido toda a nossa estratégia. Lá no vídeo 1 eu acordo com você, já começando pelos rituais matinais, porque sim, eles importam, acredite, tá? Então assista todos os vídeos, depois a gente vem para esse daqui. Bom, no vídeo passado nós falamos da estratégia comportamental dentro do ambiente de trabalho, o momento que a gente chega, né, no trabalho, a gente já chega com a frequência mudada, o quanto que isso impacta nesse ambiente, que é tão fundamental que estejamos ali de corpo e alma, tá certo? Então agora nesse vídeo aqui eu vou contar para você um pouco, a gente vai se aprofundar um pouco mais no comportamento humano. Esse daqui, possa ser que fique um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou tentar ser muito precisa dentro do que vocês precisam saber do comportamento humano. Então, antes da gente falar do comportamento do outro, a gente precisa primeiro falar do seu comportamento. E aqui tem duas coisas, né? Que vocês comecem aqui agora, nesse vídeo, perceber comportamentos que vocês têm e que não são assertivos. Coisas que vocês falam e são interpretados de maneira diferente, ou coisas que vocês fazem e também são mal interpretados e que não te trazem resultados. Seus comportamentos. Então faça esse exercício e aqui eu quero que você pegue um papel e uma caneta e que você escreva, sabe? Poxa, tantas vezes no dia, em momentos X eu sou agressiva, ou situações Y eu sou chorona, sei lá, coisas que vocês percebam que aconteçam com vocês durante o dia. Então começa por esse exercício, para você começar a ter contato com os seus sentimentos, com as suas emoções e com os seus comportamentos, primeiro de tudo. E aí, por que que isso é importante? Porque agora eu vou te trazer aqui uma informação de que, lembra que eu falei que a gente chega naquele ambiente em que tem pessoas irritadas, agressivas, agitadas, estão ali, são seus colegas de trabalho, mas estão naquela agitação, naquela desordem toda e que você fala assim, meu Deus, ainda bem que eu cheguei com a frequência cerebral certa para me ajudar um pouco nesse autocontrole, porque aqui parece que cai um avião. A gente precisa entender a partir daí por que que as pessoas fazem o que elas fazem e por que que elas falam o que elas falam. Então, primeiro, a gente começou com esse exercício de você fazendo isso. Que comportamentos você tem, que sentimentos, situações que te desagradam, movimentos de insucesso, coisas que você faz e não te dão resultado, não te leva a lugar nenhum. Porque quando a gente olha pro nosso comportamento, pro comportamento humano de uma maneira geral, tem uma coisa muito importante que você precisa saber aqui. As pessoas, elas têm várias interpretações de uma mesma situação. Somos seres humanos diferentes. Então, diante de uma situação de alta pressão, eu me comporto de um jeito, você se comporta de um jeito, e essas pessoas que você se depara no seu ambiente de trabalho se comportam cada uma de um jeito diferente. Porque isso faz elas terem o significado da situação de acordo com as experiências de vida que elas têm, né? E isso é muito maravilhoso, porque quando a gente começa a entender essa base dessa informação, a gente começa a ampliar muito mais a nossa forma de pensar.
Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa agressiva numa determinada situação, ou que você chegou e a pessoa derruba em você um monte de lamentações, xingamentos, porque ela tá nervosa, ela tá desequilibrada e ela tá falando coisas horríveis ali pra você, e você fala, meu Deus, eu acabei de chegar, eu não sei nem o que tá acontecendo, e quer dizer, aí você já foi ali alvo. A coisa muito importante que você precisa saber aqui nesse vídeo é que diante de uma situação dessa, o problema não é você, tá? E esse vídeo, ele vai te proporcionar um alívio em tantas situações da sua vida, eu diria que um tanto libertadora. Porque quando eu descobri isso, comecei a me aprofundar mais e mais, querendo entender por que as pessoas fazem o que fazem, falam o que falam, eu comecei a descobrir maravilhas, assim, sobre o comportamento humano. E, de novo, não só sobre o outro, sobre mim, inclusive, que foi quando eu estava completamente imersa no meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu estava disposta a pagar o preço por aquilo, eu dei um basta, chega, eu não quero mais fracassar, eu não quero mais não ter resultado, eu não quero mais viver esse estresse, eu não quero mais viver essa angústia, chega, eu botei um fim, eu dei o basta. Esse foi o momento zero da minha vida, eu preciso entender o que está acontecendo. Por que tudo isso não está no meu controle? O que está me tirando tanto do eixo assim? Então esse foi o meu momento. E aí eu começo a olhar comportamentos meu e dos outros de uma maneira que eu começo a entender como funciona. Então o que você precisa saber aqui? Eu também não tenho muito tempo para ficar aqui me aprofundando em teoria, como que é a mente humana e blá blá blá. Então eu vou te falar de uma maneira bastante por cima, e que se você não me acompanha ainda nas redes sociais, que você me siga. Eu falo bastante sobre autoconhecimento, tenho um grupo de mentoria, então eu trago bastante informação assim sobre isso, e nos meus canais, tanto no Instagram, no YouTube, você vai encontrar bastante vídeos outros que eu já fiz e falei bastante sobre isso. Enfim, nós só enxergamos no outro aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós já experimentamos ou experienciamos de alguma forma. Então, se alguém chega para você e diz... Você é um imbecil. Sei lá, tô dando aqui piores adjetivos, tá? Tô pensando numa situação de assédio moral mesmo. E se a pessoa chega e fala, você é um imbecil, você é um burro, você é... Enfim, um monte de coisas ruins. Não é sobre você. Não é sobre você, é sobre essas palavras existem dentro dessa pessoa de uma maneira muito profunda. E eu diria que pode vir até de marcas da infância, mas marcas profundas, porque a gente funciona assim, tá? Hoje o que você é o que você replica do que você aprendeu, do que foi construído lá na sua infância, pelas pessoas que te criaram, seu pai, sua mãe, enfim, vovó, tio, tia, não sei quem te criou. Mas nessa infância até os 8 anos é onde é registrado dentro de nós, dentro da nossa mente, essas memórias mais profundas. Então tudo aquilo que fizeram você acreditar de que você é um imbecil, você é burro, você é incapaz, você é feio. Sei lá, o que você possa ter ouvido, são coisas que vieram de um movimento já de uma repetição de padrão, porque seus pais acreditavam que era dando esse tipo de punição verbal, esse tipo de imposição, né, emocional, que você seria tão homem quanto ele, ou tão mulher quanto ela, enfim. Mas eles fizeram esse movimento nessa tentativa de replicar em você algo que eles entenderam em algum momento que era positivo. Então agora aqui, diante dessa informação, para você e pensa, com todos esses comportamentos, sentimentos, emoções que você listou aí, queira saber qual é a experiência que você tem com isso. Por exemplo, quando eu digo para você assim, o que você vê no outro que te tira do sério, que você não aceita, que você não permite de jeito algum? E aí, sei lá, digamos que você vira pra mim e fala, agressividade. Eu não gosto de ver agressividade, ver pessoas agressivas pra mim me deixa muito chateada, eu fico irritada, não aceito.
Então, sobre isso que eu tenho para te perguntar é qual é a sua experiência com a agressividade. Tudo que te incomoda, tudo que é limitante para você, ver você fazer ou você ver pessoas fazerem, faça a pergunta, por que isso me incomoda tanto? Que experiência que eu tenho na minha vida com isso? E você que está assistindo esse vídeo aqui agora, você ganha com isso um bônus na vida, né? Que eu falo que eu gostaria de ter tido essa informação há tantos anos atrás na minha vida, é um conhecimento que eu acho que, poxa, devia vir na escola, sabe? A programação neurolinguística fala muito sobre isso e, poxa, eu acho que isso devia ser na nossa infância avisado, na adolescência, sabe? Da gente entender como a gente funciona. Porque eu achava que felicidade era um produto que estava lá na prateleira de acesso restrito, sabe? E eu tinha tantas outras coisas que eu acreditava, que rico é ladrão, que dinheiro não dá em árvore, que a gente é pobre e tem que trabalhar o resto da vida. Sei lá, tantas coisas que meus pais acreditavam e me fizeram acreditar, sabe? Então, eu queria, se eu tivesse entendido isso um pouco antes, nossa, eu acho que eu teria, inclusive, ajudado muito mais pessoas, muito antes de todo esse movimento que está acontecendo agora. Mas, enfim, receba isso como uma grande sabedoria que você acaba adquirindo, porque você começa a partir daqui entender muito você, entender muito as pessoas ao seu entorno, no seu ambiente profissional, no seu ambiente pessoal, familiar, todas as suas relações entre amigos, família, enfim, você vai começar a perceber e observar muito mais as pessoas, de que tudo que elas replicam em você não é sobre você, está dentro delas, né? E agora, Carol, mas e quando alguém fala alguma coisa que me irrita muito? Tipo, eu chego no trabalho e aí a pessoa vira e fala assim, seu burro incompetente, sei lá, algo do tipo, você ouve isso. E aí você, sabe, você fica irritado, você fica com ódio, você tem um desequilíbrio assim que, poxa, por mais que eu tô querendo, sabe, tô nessa busca de estratégia comportamental, Carol, isso me tira do eixo. E aí eu tenho outra dica para te dar. Quando alguém fala alguma coisa para você assim, dessa maneira desordenada, dessa maneira agressiva e te incomoda, aí a pergunta tem que ser, por que te incomodou tanto? Qual é a sua experiência com ser chamado de burro, com ser chamado de ignorante, incompetente? Que memórias que você tem? Onde que você já ouviu essas palavras? Aí você para nesse momento para pensar, você fala, nossa, Carol, você tá aí falando? Ai, você sabe que na minha fase escolar, puta, minha professora, ela falava tanto isso. Porque essa fase, até os 8 anos de idade, lembra? É uma fase muito importante de registro de memórias profundas em todo mundo, em mim, em você. É assim que funciona, assim como 1 mais 1 é 2. Então, quando a pessoa fala alguma coisa que te fere, que te agride, te chateia, te deixa depressivo, arrasado, destruído, queira saber qual é a sua experiência com essas palavras que a pessoa soltou, sabe? E não leve em conta a pessoa, não. Sabe? De novo, ela tá falando que ela também tem experiência ruim. Você tem experiência ruim com essas palavras de burro, ignorante, incompetente? Ela também tem, só que a experiência dela é diferente da sua. Talvez você teve esse trauma aí que você traz, essa memória ruim sobre essas palavras através da sua professora, lá da 3ª, 4ª série. E talvez essa pessoa que tá falando tudo isso ouviu isso do pai, da mãe, lá também na infância. E que sim, isso está super mal resolvido dentro dela. Assim como nesse momento que você percebe, você constata que também está mal resolvido em você. O que te faz diferente dessa pessoa nesse momento é essa informação que você está levando aqui desse vídeo. É parar para fazer exatamente esse desenho. Bom, ok. Ela xingou, ela falou tudo isso e eu fiquei muito chateada. Agora, por que eu fiquei chateado? Percebe que a briga é você com você mesmo? Acabou o estresse, acabou de depositar no outro. Você não tem o direito de falar isso, todo mundo tem todo o direito. Você que tem o direito de escolher se isso vai ter esse significado para você mesmo ou não, porque é você que vai dar esse significado. Então acabou aqui. Essa forma da gente projetar no outro, você não tem o direito de falar comigo. Quem é você para falar para? Isso só te desgasta.
Isso só te desgasta e agora você tem uma informação ouro na sua mão. Então, queira a partir de agora, faça anotação. Você sabia que na minha fase, no autodesenvolvimento, nesse movimento que eu estava, eu sabia comportamentos dos outros que eu não aceitava, coisas que alguém falava e me irritava. E aí, quando eu comecei a perceber essas coisas que me tiravam do eixo, eu trabalhava à noite. Aí eu saía de manhã, e como eu já disse aí em vídeos anteriores, o meu percurso do trabalho para casa é longe. Então, você sabe que eu vinha no transporte escrevendo, sabe, a situação, o que foi dito, situação X, falou isso, me desequilibrou, e aí eu começava, por que me desequilibrou? Sabe, era um estudo de mim, eu queria saber por que me desequilibrou. E aí quando eu ia destrinchar isso, claro que eu tive mentores, eu resolvi mergulhar de cabeça numa perspectiva de qualidade de vida mesmo. Então, quando eu comecei a fazer esse resgate, comecei a levar para os meus mentores, a situação é essa, o movimento é esse, o que está acontecendo? E aí, através de técnicas que hoje, inclusive, eu aplico na minha mentoria, os meus mentores usavam para fazer esse direcionamento, de eu começar a ir cada vez mais fundo, mergulhar cada vez mais em mim, sabe? E querer tirar esses significados e entender todos esses significados que a minha experiência de vida me trouxe. E aí os meus problemas acabaram. Então, talvez esse vídeo aqui, você precisa assistir mais de uma vez para que você consiga pegar esse raciocínio. Nas minhas redes sociais tem um vídeo que eu gravei sobre a identidade e eu falo exatamente sobre isso, desde o momento da concepção, dessas nossas raízes profundas, crenças, valores, e aí eu ligo quanto isso reflete em todas as nossas identidades. Então você pode assistir lá, vai estar explicando de uma maneira muito mais detalhada, mas perceba isso. Então, quando você já chega, lembra naquela frequência que você já se proporcionou naquele vídeo anterior? Quando eu falo que você começa a fazer uma leitura sobre tudo aquilo que está acontecendo, você inclusive já está compreendendo um pouquinho do outro. Você já está entendendo por que gente, quanto desequilíbrio, né? Porque é dela, não é a instituição. Não é a situação, não, isso é de cada pessoa, né? Porque aí você vai ver quando você estiver diante de uma situação catastrófica e pessoas que assistiram talvez esse vídeo aqui ou que tenham esse conhecimento que você está adquirindo agora, o quanto que as coisas giram, o quanto que as coisas encaixam e pode ser o cenário mais catastrófico possível. Ali existem pessoas com estratégias comportamentais, inteligência emocional, que quiseram passar por um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, pessoas que entendem as suas posições, as suas identidades, por que fazem o que fazem, por que falam o que falam, porque quando a gente adquire esse tipo de conhecimento, não é só para nós. É para o outro também, é onde a gente desenvolve o principal pilar da inteligência emocional, que é o da empatia. É o verdadeiro cheguei para o trabalho. Você consegue se colocar no lugar de cada um, porque você já sabe como o ser humano funciona. Você já sabe como você funciona. E você não é diferente de quem está lá e quem está lá não é diferente de você. O que te faz diferente é as estratégias que você escolhe para essa atuação, para essa entrada em campo. É isso que te faz diferente. Então esse é o nosso quarto vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E eu quero que você comente. Primeiro eu quero que você assista esse vídeo quantas vezes você precisar. E se você quiser mais material de apoio, você vai encontrar lá os meus vídeos sobre identidade. Eu também tenho outro vídeo sobre crenças limitantes, que também é bastante legal, que está relacionado a isso. Tudo é comportamento. E depois que você experimentar tudo isso, depois que você começar a ter essas percepções dos seus movimentos, do movimento do outro, que você comente aqui. Carol, fui para o trabalho e eu comecei a perceber como era eu em alta pressão. E aí eu comecei a perceber como possivelmente eram as pessoas também em alta pressão. E você vai ver o quanto que isso te traz leveza, tranquilidade, autocontrole, e cada vez você vai querer mais automotivação, que também é um dos pilares da inteligência emocional.
Então você começa esse exercício e começa a desenvolver essas habilidades dentro da inteligência emocional, que a gente vai falar agora no 5º vídeo, um pouco de emoções, para que você continue nessa busca de seus comportamentos. E agora a gente vai falar um pouco de emoções. O que é a gente? Que estratégia tem para que eu tenha assertividade emocional, para que eu não fique desequilibrado? Carol, eu não quero ficar desequilibrado. No próximo vídeo a gente vai ver isso. Espero que você tenha gostado, e depois de experimentar tudo isso e ter uma primeira situação em que você conseguiu se perceber diferente, conseguiu ter um olhar diferente sobre os outros, que você comente aqui. E lembra, o seu comentário aqui replica em outras pessoas assim, dessa mesma maneira que a minha experiência está replicando aí em você que está assistindo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.